Eu sou o Dr. Ricardo Brunetti, médico ortopedista formado na Santa Casa de São Paulo, um estudioso apaixonado pelo um tratamento médico muito utilizado fora do Brasil chamado ozonioterapia, ou seja, o uso do ozônio medicinal como tratamento coadjuvante de várias patologias. Estou aqui a convite do site Saúde com Ozônio para falar sobre um tema atual que gerou muita polêmica na mídia, que é o tratamento conjunto da Covid-19 positivo em alguns pacientes com a instauração da insuflação retal, que é um dos métodos utilizados pela ozonioterapia. E isso já demonstrou de uma maneira muito clara e impressionante a falta de maturidade que nós temos para lidar com esses tipos de assunto na mídia e na parte leiga da ciência. Ou seja, é um assunto extremamente científico, existe comprovação, como vocês vão ver ao final desse vídeo, tá? Mas houve uma divulgação de maneira extremamente jocosa sobre um assunto que poderia ajudar em muito no tratamento e minimizar as consequências do que essa pandemia está causando na população em geral. Então, para a gente entender um pouco melhor sobre isso, eu vou abrir um parênteses aqui, porque esse é realmente um fenômeno, ou seja, não é um fato isolado, esse tipo de jocosidade ou de falta de maturidade para lidar com coisas extremamente importantes. Então eu vou colocar alguns fatos que nos ajudam, então eu fiz um roteiro aqui para entendermos um pouco essa parte da nossa história. Então, fato número 1 é que os brasileiros que ocupam cargos, seja de gestão ou não, mas que quando fazem alguma declaração pública, isso reflete diretamente na vida diária do cidadão comum, eles deveriam pensar muito bem antes de emitir frases jocosas, frases diminutivas, frases depreciativas sobre temas bastante sérios. Eu, como brasileiro, me envergonho quando nós começamos a ver frases do tipo vai ser uma marolinha, é uma gripezinha, tá? Este procedimento, por exemplo, falando agora da Covid com a insuflação retal, é um procedimento rapidinho, simplesinho, facinho de fazer. Quer dizer, isso é realmente preocupante quando você vê pessoas que tenham uma certa divulgação falar desse jeito sobre temas bastante sérios e bastante importantes. Fato 2 é que a ozonioterapia, ou seja, o ozônio medicinal utilizado no mundo, já é um tratamento bastante concretizado. São mais de 50 países que estão utilizando esse tempo. O ozônio medicinal ele é secular, ou seja, existe muito tempo também da aplicação, tá? E tem um embasamento científico muito grande. Quem fala o contrário é porque realmente não tem a capacidade ou não quer se dar ao trabalho de pesquisar. Tá? Terceiro fato é que no Brasil a ozonioterapia já está aprovada entre as práticas integrativas e complementares do SUS, ou seja, se você for hoje ao Sistema Único de Saúde, você pode ter acesso a esse tipo de tratamento, desde que você o solicite e desde que ele tenha sido criado naquele local onde você se encontra. Fato quarto é que no Brasil, com exceção do Conselho Federal de Medicina, praticamente todos os demais conselhos e associações da área da saúde já aprovaram ou estão em vias de aprovação e regulamentação do uso do ozônio pelos seus associados. Fato 5 é que a insuflação retal faz parte de um conjunto de vias que são muito utilizadas para quem estuda a ozonioterapia ou ozônio medicinal. Esse fato é bastante normal dentro dos ozonioterapeutas no mundo inteiro. Basta ler os trabalhos que vocês vão ver que é uma das vias mais associadas ao tratamento e à parte da saúde. Mas para isso existe todo um procedimento do ponto de vista técnico, um treinamento de equipe médica especializada, equipe da área da saúde treinada para fazer isso. E não uma aplicação simplesinha, rapidíssima, ou como foi mencionado pela mídia uns tempos atrás. Fato 6,
que é mentira e demonstra a clara oposição ao fato da ozonioterapia ser aprovada no nosso país, afirmações feitas não só por meios técnicos, mas por meios médicos também, pessoal leigo ou pessoal de imprensa, de que não existe comprovação sobre a eficiência, a segurança, sobre a eficácia desse tipo de tratamento. Se você entrar em qualquer site acadêmico, digite lá ozônio, palavra em inglês, ou uso do ozônio medicinal, procure sobre livros sobre ozonioterapia. São mais de 70 livros escritos, são mais de 200 e poucos artigos que eu me lembro agora de cabeça, de nível 1 de evidência, mostrando uma alta eficiência e segurança nesse tratamento. Então quem fala que não existe comprovação disso é realmente porque não quer fazer a lição de casa, é porque realmente não quer, tem alguma coisa contra o ozônio. Isso não é ciência, isso é outra coisa. Tá? Fato 7 é que, só para realçar essa informação, nós temos aqui um trabalho que eu vou apresentar e vai ficar disponível para vocês no site e vai ficar disponível para vocês junto na tela no final desse vídeo, mostrando um trabalho recente feito na Espanha, que foi liberado para publicação em junho de 2020 e teve a sua primeira publicação online feita no dia 3 de agosto de 2020. Um trabalho que, traduzido para o português, significa efeito do ozônio retal em pacientes com severa pneumonia decorrente do Covid-19, ou seja, extremamente atual em relação ao que se apresentou na mídia agora e que foi tratado de maneira pejorativa. Então, o local da pesquisa é no Hospital Universitário Santa Cristina de Madrid e foram feitos estudos com pacientes internados com pneumonia severa bilateral decorrente da Covid-19. Foram feitos 2 grupos, ou seja, pacientes que recebiam o tratamento normal e o paciente que recebia, além do tratamento normal, o uso da ozonioterapia através da insuflação retal. Foram medidos 3 parâmetros para análise dos resultados. Primeiro parâmetro, saturação de oxigênio. Segundo parâmetro, os biomarcadores do processo inflamatório. E terceiro parâmetro, o aspecto radiográfico utilizado pela imagem de radiografia por uma escala chamada escala Taylor. Tá? O que se percebeu é que nos pacientes que fizeram, além do tratamento normal, o uso da insuflação retal uma vez por dia, na dose de 100 ml, na concentração de 35 microgramas por ml, foi que depois de 5 dias consecutivos deste procedimento feito, todos os pacientes apresentaram melhora no índice de saturação, queda dos biomarcadores de processo inflamatório e melhora no aspecto radiográfico dos pulmões por aquela mesma escala chamada escala de Taylor. Ou seja, o resultado foi extremamente positivo. Como conclusão do trabalho, eles chegaram à conclusão de que a aplicação do ozônio retal é uma aplicação segura, eficiente, barata, que pode ser feita em conjunto, ou seja, o uso coadjuvante com as demais terapias, não briga com as demais terapias. E quando a gente acaba de dizer tudo isso, fica aquela interrogação. Então, por que se isso é tão bom, se tem trabalho documentando que isso pode ser feito com segurança, por que isso não é utilizado no nosso país? Então essa é uma pergunta que vocês vão fazer e vocês vão ter que acabar chegando a algumas respostas que fica no ar neste vídeo. Se você gostou, recomende ele aos seus amigos, assista, recomende à família, estudem sobre esse assunto ozonioterapia, o uso do ozônio medicinal e até o próximo vídeo.